Vamos, eu preciso de pelo menos uns 6.000 incendiários. Tem algum incendiário aqui? Eu vim pregar para uma igreja viva, debaixo de uma unção que gera avivamento. Então você não vai ser um espectador, você vai queimar junto comigo até o final, até que ele venha, amém? A palavra de Deus em Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus fala a respeito de um Deus que se difere de todos os deuses do panteão ou da mitologia ou das culturas asiáticas, das culturas antigas. Nenhum deles, sendo supostamente criador, se fez criatura para experimentar o que a sua criatura experimentava e redimi-la a partir de uma vivência própria. Jesus é o único Deus que se despiu da glória, se fez homem e enfrentou tudo que eu e você enfrentamos. E por que ele faz isso? A gente poderia falar por horas a respeito disso. Só alguém que veio de uma semente irrepreensível poderia redimir a criação. Todos nós nascemos de uma semente que já tinha uma mancha de pecado. O pecado, ele já fazia parte da nossa concepção desde a queda de Adão. É por isso que aquela parábola que fala sobre o bom samaritano fala a respeito de um religioso que não faz nada pelo homem caído. Em seguida, um levita, alguém que trabalhava na administração do templo, não faz nada pelo homem caído. Mas então vem um homem por um outro caminho, um viajante, alguém estrangeiro, ou seja, alguém que não era daqui, mas veio para cá. E a Bíblia fala que esse homem, que veio de um caminho distinto, então fez pelo homem caído que a religião não poderia fazer. A parábola do bom samaritano é muito mais do que justiça social ou boas ações. A parábola do bom samaritano fala a respeito de uma salvação que só poderia ter sido liberado por alguém que não necessitava ser salvo, alguém que não necessitava de perdão ou de remissão, alguém que veio de uma semente irrepreensível, incorruptível. Por isso que Jesus é gerado dentro de um ventre virgem, porque não poderia ter sido um ventre visitado pelo sêmen de homem algum. A palavra sêmen, inclusive, ela está ligada à semente, ou seja, uma semente que veio do próprio Deus, enxertado dentro de um ventre nunca antes visitado, gera então o verbo encarnado, o próprio Deus caminhando na terra. E a palavra de Deus diz que esse homem, que também era Deus, viveu o que eu e você vivemos, passou pelo que eu e você passamos, enfrentou as tribulações que eu e você enfrentamos. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi subjugado, ele foi rejeitado. Então, a partir de toda a vivência de Jesus, ele estabelece uma vitória na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus diz que precisamos ter, em meio a toda tribulação, bom ânimo, meio a toda confusão, todo o levante, todo ataque das trevas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Está dando para acompanhar na velocidade 2? A gente gosta de complementar essa passagem como se Deus precisasse da nossa ajuda para ser quem é e fazer o que faz. A gente costuma dizer: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Mas ele não está ancorando pela vitória do passado uma vitória nossa no futuro. Ele está dizendo: quando eu venci, está consumado. Em outras palavras, tem de bom ânimo, eu venci, game over.
já está estabelecido, consumado. A tua vitória de amanhã não vai vir pela tua batalha de amanhã, vai vir pela batalha que eu já travei por você há mais de 2000 anos atrás. Eu recebi sobre o meu corpo o teu jugo, eu recebi sobre a minha carne o teu pecado, eu recebi a partir daquele cálice a separação. Eu fui desconectado do meu Pai, da Trindade, porque naquele momento então ele morre não como Filho de Deus, mas como pecado de toda a humanidade. Mas ao terceiro dia o Pai então envia o Espírito que adentra um lugar de morte, em meio ao Hades. Então a vida que havia morrido volta a viver, e é essa a certeza que temos, é a garantia de que, a despeito de tudo que se levante ao nosso redor, tudo vai terminar bem, porque a última palavra do meu Deus, mesmo que eu esteja em meio a cenários de morte, quem sabe até sepultado, a palavra de Deus pode fazer um homem voltar a viver. Foi assim com Lázaro, foi assim com o exército no meio de um vale de ossos secos, foi assim com Jesus, e será assim com cada promessa que você enterrou ao longo dos anos. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Eu declaro o poder de ressurreição. O próprio Deus que viveu o que você vive, passou pelo que você passa e sabe o que você sente, Ele trará de volta à vida aquilo que parecia estar morto. Eu declaro em nome de Jesus, projetos de Deus, palavras de Deus, promessas de Deus, voltem a viver. Alguém comigo aqui diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo: o Deus verdadeiro e fiel se compadece, não só porque ama aquilo que fez, mas porque sabe o que vocês sentem, porque sentiu também. Ele ordena que honrem pai e mãe, porque Ele honrou também. Ele ordena que a gente seja submisso, porque Ele se submeteu também. Deem a Roma o que é de Roma, deem a Deus o que é de Deus. Aquela moeda de ouro que vem na boca de um peixe gera um milagre financeiro, não para qualquer tipo de coisa, senão para pagar o imposto. Alguns acreditam que Pedro e Jesus eram o único em maioridade, e por conta disso precisavam pagar o imposto, e por conta disso são os dois citados na confecção desse milagre. Eles estão ali, e aí da boca de um peixe sai uma moeda de ouro, e eles pagam o que precisavam pagar. Então Jesus ele se apresenta como Senhor, mas também como servo. Coloca uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Ele se coloca como mestre, mas também como aluno, como de costume, ia à sinagoga para aprender, e em algum momento ele se levanta e começa a ensinar. Ele se apresenta como filho, mas a liderança dele também é paternal, porque você tem alguém como João, com a cabeça recostada sobre o seu peito para ouvir as batidas do coração de Jesus. Então ele é alguém que, ao mesmo tempo que se apresenta como filho, também tem uma liderança paternal, eu boto entre aspas, também em alguns momentos se revela como pai. Ele é alguém que, mesmo sendo livre de qualquer condenação ou mancha de pecado, quando é chamado de bom, ele transfere isso para o Pai. Ele fala: não, bom é o Pai que está nos céus. Então o verbo encarnado não pode ser julgado sobre nenhum aspecto. Não houve nele vanglória, não houve nele em nenhum momento nada que pudessem condená-lo. E a palavra de Deus está dizendo que esse homem, que também é Deus, enfrentou todas as tribulações que a gente enfrenta. E ele então agora está como intercessor, assentado à direita do Pai, e ele intercede por nós. E é por conta do que ele fez que podemos confiadamente caminhar debaixo da misericórdia e da graça de Deus. E a partir desse entendimento que eu quero pregar a mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é sobre o Deus que luta por você. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado: existe um Deus que luta por você. Vamos lá, Goiânia Alphaville, Igreja do Avivamento. Vamos, alguém comigo? Você pode levantar as mãos e declarar: diga, o meu Deus luta por mim. Isso pode parecer simples, mas na verdade isso é muito poderoso. É um conceito até diferente de muitas outras religiões ou do entendimento de muitos outros pseudo-deuses. Porque a religião normalmente coloca no lugar em que você precisa fazer algo para.
O Evangelho nos coloca no lugar em que o Filho de Deus já fez algo para. A religião fala, você precisa parar de fumar para se achegar a Deus. O Evangelho fala, vem do jeito que você está e deixa que eu limpo você. A religião fala, você precisa parar de beber para se apresentar. O Evangelho fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religião fala, você tem que fazer algo, porque o fazer na religião carrega um poder de justiça própria. Quando eu faço, eu me justifico. Então eu preciso fazer. Tem muitas religiões pautadas em benfeitorias, caridade. A caridade me ajuda na evolução, a caridade me ajuda na santificação. A caridade, não há nada que você faça que justifique o quão ruim você é sem Ele. Não é pelas minhas obras de justiça que eu me torno justo, mas é porque aquele que era justo se tornou pecado, que eu fui feito justiça de Deus. Então não é porque eu faço coisas boas que eu me torno bom, não é porque eu faço coisas justas que eu me torno justo. Tudo isso só acontece porque Ele tomou o meu lugar na cruz e Ele me deu o lugar dele no reino. Então eu fui feito herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então eu recebi novas vestes, novas sandálias, um novo anel. Eu recebi então filiação, fomos adotados por um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Eu fui feito uma nova criatura, estou debaixo de uma nova natureza, me movo debaixo de um novo entendimento. E a partir dessa nova realidade, agora eu sei que há um Deus que luta por mim, porque eu sou parte de quem Ele é. Eu sou um membro do corpo que Ele é o cabeça. Eu sou parte de um reino. Não dá para alguém tocar em você sem que antes toque no Deus a qual você faz parte. Você foi enxertado numa videira verdadeira. Você foi colocado, assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém comigo diga amém. Então você pode ferir o Benício sem me ferir fisicamente, mas é impossível alguém ferir o Benício e isso não gerar em mim uma ferida. Você pode atacar a Cecília, mesmo que você não me ataque fisicamente, mas é impossível você atacar a minha filha sem que isso para mim seja um ataque. Então o inferno pode até tentar tocar em você, mas é impossível fazer isso sem que antes ele tenha tocado no Deus que cuida de você, ama você, sabe o que te fere, sabe o que te falta. É o Deus que recolhe as suas lágrimas, como diz o salmista. Toma nota de cada uma delas e a recolhe no seu odre. É o Deus que conhece o teu choro, como diz a palavra, e mesmo que ele dure uma noite, certamente a alegria vem pela manhã. Então a permissão de Deus em muitos momentos gera confusão, porque a ideia de que algo está acontecendo e Deus permitiu, parece que esse Deus não se preocupa comigo. Mas a verdade é que biblicamente a gente vê uma dinâmica de Deus. Somos ensinados a partir das permissões de Deus para que coisas se levantem. Então Deus ele está amadurecendo um povo a partir das permissões que Ele gera, por vários motivos. Em alguns é para gerar maturidade, em outros é para gerar profundidade, em outros é porque esse povo se perdeu. Eu não tenho dúvidas que em algum momento na nação brasileira a gente negociou alguma coisa, a gente começou a edificar novos altares, a gente colocou os nossos olhos para celebridades e começamos a nos mover por idolatria e nos desconectamos de uma essência, e por conta disso muitas coisas estão vindo sobre a nação. Isso é ruim para quem passa, mas é necessário que a gente passe. Nada trouxe mais crescimento historicamente para a igreja de Jesus do que a perseguição. Nada fortaleceu mais a igreja de Jesus do que os levantes. A igreja primitiva enfrentou coisas que em nada parecem com o que a gente enfrenta. Porque hoje a gente tem meia dúzia de haters, a gente tem comentários maldosos, a gente tem talvez um viés político, a gente tem um desafio dentro de algumas universidades federais, a gente tem toda essa questão, mas isso é muito pouco diante de algo que os primeiros passaram. A gente tem o primeiro mártir, Estevão, sendo apedrejado, a gente tem a igreja primitiva se reunindo em lugares subterrâneos, e aí logo depois a gente tem Nero, um imperador tão mau, que ele usava dos cristãos
como lanternas para iluminar a cidade. Cristãos eram empalados e eram envolvidos em cera e tacavam fogo neles para que eles pudessem iluminar as cidades. Vemos arenas como o Coliseu e muitas outras em que cristãos eram parte do entretenimento dos pagãos. Irmão, o que a gente está vivendo não é nada em relação ao que já se viveu, mas a verdade é que a gente está em 2025 e temos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que confessam a fé em Jesus. Tentaram parar a igreja, tentaram calar a igreja, tentaram sufocar a igreja, tentaram apagar da história a igreja, mas a igreja nunca foi tão poderosa, numerosa, gloriosa, forte. Por quê? Porque nada para a igreja de Jesus. Alguém comigo aqui diga amém. Por que nada para? Porque Deus luta por você. Não são as suas forças, não são as suas estratégias, é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. Me ajuda a pregar, pega a mão de alguém, aperta e fala: é a misericórdia de Deus que te mantém de pé, irmão. Fala com autoridade: é a misericórdia de Deus que te mantém de pé. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém está comigo? Diga amém. Aqui ele fala sobre qual é o propósito. Ele cria um nexo causal. Ele fala qual é a consequência. Aqui ele fala o porquê que Deus permite, para que Deus permite e o que Ele espera. Se em algum momento a gente estiver mal por conta das coisas que estão acontecendo, a gente precisa ir para esse lugar. Por que Deus permite diversas provações? Para que eu tenha perseverança. Mas por que eu preciso de perseverança? Para que a fé tenha ação completa. E o que isso vai gerar em mim? Isso vai gerar em mim maturidade. Ele quer que eu seja íntegro e maduro. Para quê? Para que não me falte coisa alguma. Não é agradável, não é bom enquanto se passa, mas é necessário que se passe. Não é agradável, não é fofinho enquanto se vive, mas é necessário que se viva. E é por isso, irmão, que eu sou longe de ser um Jó, eu sou longe de ser alguém com muitas marcas. Muita gente aqui que talvez não tenha acesso ao púlpito, ao microfone, tem histórias muito mais difíceis. Mas eu lembro que no início da minha jornada, muito novo na fé, teve um momento que eu comecei a me questionar, porque nos meus primeiros 6 ou 7 anos eu já tive o desafio da Kezinha bipolar na gravidez da Cecília. Eu tive um problema cardíaco, 35 dias no hospital lutando para viver. A gente passou por humilhação, despejo, a gente passou por tribulações, falta, vergonha. E aí chegou um momento que eu falei: Deus, por que tanta coisa está acontecendo se a gente é temente ao Senhor, se a gente ama a Tua vontade, se a gente abriu mão de tudo para poder viver o ministério, mas hoje liderando tantas pessoas, carregando tantas histórias, vivendo tantos cenários, eu entendo porque Deus queria gerar em mim não só a empatia de entender o que você sente, porque já senti, como também a autoridade para ministrar, para que você enfrente, como também já enfrentei. Agora, o que eu vivi até aqui, me trouxe até aqui. Deus vai permitir coisas novas sobre cada um de nós, para que tenhamos um novo nível de maturidade, autoridade e fé, porque se Deus quer confiar a você nações, você precisa carregar as marcas de um rei, de um príncipe. Deus te deu governo, precisa caminhar como alguém que governa. Deus não vai confiar a um filho maduro, que não teve processos, que não foi experimentado algo tão glorioso. Deus está nos chamando para viver algo que ninguém viu, ninguém ouviu e não penetrou no coração do homem. Alguém comigo aqui diga amém. E aí nesse processo eu sou ensinado a confiar em Deus. E como que aprendemos a confiar mais nele? Quando Ele permite que a gente seja lançado em meio a cenários em que a gente não tem o que precisa ter, não sabe o que precisa saber e não pode o que precisa poder. Quando você está nesse lugar de insuficiência, irmão, pega isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Eu sinto que a gente está debaixo do ensino profético aqui, amém? Quando você está nesse lugar de insuficiência, você está diante de uma oportunidade extraordinária de viver total dependência, porque quando o que eu posso, tenho ou sei é insuficiente, eu recorro a quem tem, pode e sabe todas as coisas. Daniel é fiel ao Senhor e, como consequência da fidelidade dele, é lançado na cova dos leões.
Irmão, a gente está com uma fé tão rasa nos dias de hoje. Esses dias, pasmem, uma família saiu da nossa igreja, e aí ele comentou comigo, mas não só comentou comigo, como ligou para várias pessoas que fazem parte da nossa igreja para comentar o entendimento que ele teve. Ele falou: olha, eu estou saindo da igreja porque tem alguns meses que eu não estou prosperando, e eu entendo que eu não estou prosperando por conta do lugar que eu estou plantado, então eu vou sair da igreja. E aí alguém me perguntou: pastor, o que você acha disso? Eu falei: essa é a expressão da diferença entre aliança e conveniência. Aliança, estou quando tudo vai bem para mim. Aliança é conveniência, estou quando tudo vai bem para mim. Aliança é estou porque Deus me plantou aqui. A gente tem uma fé rasa muitas vezes, a ponto de achar que se me entregaram para os leões, Deus me abandonou. Se estou vivendo um naufrágio, Deus me abandonou. Se a serpente picou a minha mão, Deus me abandonou. Mas a gente vê nos heróis da fé algo completamente distinto. Paulo naufragou e ainda assim continuou crendo. A serpente o picou e ainda assim continuou crendo. As mãos feridas agora curam. O Paulo que naufragou agora fala com o imperador. Nós vemos homens sendo gerados em meio a cenários de cárcere, em meio a cenários de levante, em meio a tribulações, em meio a muitos desafios. Então a fé madura entende que as tribulações e sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagina Daniel olhando para aquele cenário em que tem leões famintos ao redor dele e acreditando que aquilo ali significa que Deus abriu mão de me proteger. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A fidelidade de Daniel fez ele estar numa cova com leões. A fidelidade de José fez ele estar vendido e escravizado em meio a cárceres. A fidelidade de Paulo fez ele estar em meio a cadeias, naufrágios e perseguições. A fidelidade de Jesus fez ele assumir para si um cálice que não era dele. Ele pediu ao Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Irmão, não se assuste se a tua fidelidade ao Senhor te colocar em cenários adversos. Alguns foram lançados em fornalhas, outros em covas de leões, alguns foram lançados em cenários adversos, mas em todos eles aprenderam que há um Deus que luta por você. Daniel viu leões jejuarem na presença dele. Os homens que lançaram numa fornalha viram 4 homens dançando com eles no meio do fogo. Paulo viu uma serpente se tornar testemunho, e os homens que crucificaram Jesus falavam entre si: certamente ele era quem dizia ser. O sol se recusou a brilhar, era dia, se tornou noite. As pedras se partiram, homens ressuscitaram e voltaram para suas casas. Então, em meio a todo aquele caos, quando a terra chora a morte do seu Criador, a criação percebe: de fato, crucificamos o Filho de Deus, ele era quem dizia ser. Você pode pegar o primeiro dia da morte de Jesus e tratar isso como sendo o final da história. Irmão, olha para mim. Você pode entrar num caminho como os homens de Emaús, ou como os discípulos que voltaram a fazer o que faziam antes do encontro com o Mestre. Você pode ser como aqueles que no segundo dia, em meio a silêncio, acharam que o projeto havia sido abortado, ou que talvez eles estavam esperando pelo homem errado. Ou você pode permanecer até o terceiro dia e receber a notícia de que, a despeito de tudo o que estava acontecendo, Deus enviou resposta, e da morte a promessa voltou a viver. Você tem noção que em Atos 2 a Bíblia fala que estavam todos reunidos em um lugar, até que veio sobre eles revestimento de poder, o Espírito foi derramado sobre a igreja, eles foram empoderados. Mas a Bíblia fala sobre algo que acontece entre Atos 2 e a espera. Jesus, ele volta dos mortos, ele diz para eles: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Pai não virá sobre vocês, o Espírito não virá sobre vocês, é necessário. Mas permaneçam. Olha para mim, irmão. Permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, Jesus lembra algo que o profeta Joel já havia falado. O próprio Jesus, ele fala: fiquem, não saiam, fiquem, aguardem. Você sabe o que acontece entre essa palavra de Jesus e Atos 2? Centenas foram embora porque não quiseram esperar. Aí vem Atos 2. Estavam reunidos em um só lugar. Quem estavam? Aqueles que esperaram até que se cumprisse a promessa de Deus. Quem são aqueles que não estavam? Aqueles que não conseguiram esperar a promessa se cumprir. Tem muita gente que desanima porque esse ato entre a promessa e o cumprimento dela parece abandono.
essa janela temporal entre o dia que Deus te prometeu e o dia que Ele cumpriu a promessa que te fez, parece demora. A gente vê Abraão, pai da fé, se rendendo a isso. Irmão, eu e você, a gente vai tropeçar nisso. Heróis da fé tropeçaram nisso, o pai da fé tropeçou nisso. Deus fala que Ele vai ser pai, e aí Ele tenta dar um jeito para que a promessa se cumpra, e Ele gera um filho. Mas esse filho é tratado pelos céus como filho da precipitação, a tal ponto que quando Deus pede que Ele entregue o filho, Ele fala assim: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama. Imagina Abraão olhando e falando: Senhor, mas eu tenho dois. Os céus estão dizendo: não, Abraão, você tem dois para a terra, mas para os céus você só tem um, porque os céus só consideram aquilo que começa por Ele. Se não começa em Deus, para os céus não é levado em consideração. A terra fez um filho na precipitação, mas os céus te entregou um único filho como promessa. Então pega o teu único filho, aquele quem Deus te deu e a quem você ama, e entrega. Irmão, alguém está comigo? Diga amém. Quantas vezes a gente acha que foi abandonado porque nesse caminho entre a promessa e o cumprimento dela, a nossa fé que espera foi reprovada. Eu lembro que eu preguei um tempo atrás aqui sobre 3 tipos de fé, ou 3 características da fé: a fé que espera, a fé que entrega, a fé que confia. A fé que espera talvez seja a manifestação mais simples de fé, talvez a mais rasa de fé. Alguém que entrou aqui pela primeira vez, talvez não conheça nada da Bíblia. Se eu apresentar um texto e perguntar: você crê que Deus pode te curar? Talvez você já tenha esse nível de fé que espera. Eu creio. Então sai do seu lugar, vem à frente. Aí você sai, ou seja, você se move a partir dessa pequena fé que já tem. A fé que entrega não. A fé que entrega não dá para a gente exercê-la no nível raso de fé, porque você tem que crer tanto no caráter de Deus a ponto de se mover a partir do que crê. Eu creio no caráter do Deus que me pede algo, mas tem algo melhor para me recompensar. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu entrego os meus filhos ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego os meus planos ao Senhor, eu entrego a minha agenda ao Senhor. Essa é uma fé que entrega. Alguém está comigo? Diga amém. E a fé que confia? A fé que confia, ela é testada no meio da tribulação. Você agora não só espera, não só entrega, você já entregou, mas agora você precisa confiar que no meio de toda essa loucura, Deus continua lutando por você. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você enfrenta. Você precisa confiar no caráter de Deus. Tem uma frase, se eu não me engano, do Bill Johnson. Ele fala que não é só sobre sabermos que Deus existe, o inferno também sabe, mas é sobre confiarmos no caráter que Ele tem. Existe uma diferença muito grande, Lagoinha, em nós sabermos que Deus existe. Eu sei que Deus existe, mas existe um abismo entre eu saber que Ele existe e eu confiar no caráter que Ele tem. Eu sei que Deus existe, mas eu também sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que Ele existe, mas eu também sei que certamente a palavra de Deus vai me resgatar no meu dia mau. Eu sei que Ele existe, mas eu também sei que a sua bondade e a sua misericórdia estarão sobre a minha vida todos os dias, até que Ele venha. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sei que Deus existe, mas eu também sei que certamente a última palavra vem da boca do meu Deus. Entender que Ele luta por você é sair do lugar em que sabemos que Ele existe e acessarmos um lugar em que confiamos no seu caráter. Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é fiel em todas as suas promessas. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o estandarte que vai à frente das nossas batalhas. Jeová Rafa, o Senhor é um Deus que cura. Certamente dele flui toda a cura que eu preciso para colocar debaixo dos meus pés toda doença e enfermidade, porque na cruz do Calvário Ele me concedeu esse favor e essa herança. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus da provisão. Ele não só é o dono do ouro e da prata, como me concede a partir de um princípio de mordomia a autoridade para usufruir do que há de melhor na terra. Ele é pai e eu fui estabelecido como filho. A partir de um espírito de adoção recebi herança e eu posso pedir, e a palavra de Deus diz que Ele me dará, se eu pedir, nações da terra e os confins dela como a sua propriedade. Há alguém comigo aqui? Mas no dia da luta, a primeira coisa que é testada é o quanto de fato cremos no Deus que dizemos conhecer.
Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tudo que dizemos crer a respeito de Deus é testado no dia da nossa aprovação. Você está comigo? O que você diz pensar a respeito de Deus pode ser alegoria, pode ser emoção, mas isso é testado no dia da aprovação. É no dia do sepultamento de um filho, é no dia do sepultamento de um parente, é no dia de uma notícia ruim, é no dia de um diagnóstico contrário, é no dia da falência, ou de uma falta, ou de uma perseguição, ou de uma dor. É nesse dia, nesse lugar, que vai ser extraído o melhor ou o pior de nós. Para quê, pastor? Para que tenhamos uma fé madura, sem que nos falte nada. Não é bom, não é agradável, não é fofinho, mas é necessário, porque para o lugar que Deus quer nos levar, é necessário que a gente já tenha passado em alguns lugares junto com Ele. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. O salmo que começa num vale de sombras e morte termina numa mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. E há uma dupla honra, como um óleo fresco derramado sobre a cabeça, e há um transbordar com um cálice que está além de uma medida natural. Tudo que Deus faz vai além da medida que você teria para receber. Deus te prometeu algo, se você for fiel, Ele vai te dar além do que prometeu. Deus te confiou algo, se você for fiel, Ele vai derramar além do que prometeu, porque a medida de Deus é o exagero. A terra são como estrados para os seus pés. Alguém recebendo de Deus, diga amém. Então esse é um dos maiores desafios da nossa jornada de fé, se manter estável em meio a uma jornada instável. Homens são instáveis, líderes são instáveis, promessas de homens são instáveis, governos humanos são instáveis, a economia é instável, o clima é instável, a nossa saúde natural é instável, relações são instáveis. Nossa jornada de fé é conseguir permanecer estável a despeito das instabilidades. Eu já falei sobre isso aqui. Bill Johnson pede a esposa dele, ele vai pregar no domingo seguinte, todo o conselho se reúne e tenta convencê-lo a não fazer. Ele fala: eu vou fazer. Você acabou de ter uma perda, você está num momento delicado. Bill, não prega, eu vou pregar. E aí ele sobe no púlpito e ele faz algo que para mim é a gente tem um termo, milestone, é uma pedra fundamental, é algo que para mim ficou firmado como um balizador. Esse é um bom termo, é um balizador. Bill Johnson sobe e ele fala: haverá um tempo em que não teremos que enfrentar a dor, nem o luto, nem o choro, nem a perda. E nesse momento eu estarei adorando ao meu Deus na glória. Mas eu não posso abrir mão da única oportunidade de adorá-lo em meio à dor e ao meu choro e ao meu luto. Eu não vou perder essa oportunidade de honrá-lo. Então eu quero pregar hoje, talvez no momento mais difícil da minha história. O que esse homem de Deus está dizendo? Que haverá um tempo em que o luto não vai existir. Então a minha adoração vai ser diferente de um momento em que temos na terra, enquanto conseguimos adorá-lo, mesmo enlutados, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a faltas, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a fragilidades. A gente está fragilizado, mas ainda assim decidimos adorá-lo e servi-lo e honrá-lo e derramar tudo aos seus pés e colocar as coroas aos pés dele. Por quê? Porque na terra temos uma oportunidade que nos céus não nos será dada. Lá estaremos completamente supridos, guardados, não haverá tentação, o tentador já terá sido vencido, não haverá falta, toda falta já terá sido suprida, não haverá dor, toda dor haverá sido preenchida, não haverá lágrima, toda lágrima já haverá sido enxugada. Então estamos num período único da nossa jornada de fé, estamos na terra, somos homens comuns e podemos entregar a Ele o melhor no meio da nossa fragilidade. Por isso a tua entrega nos dias de hoje é tão poderosa, ela vai gerar em você salvação ou condenação, ela vai gerar em você galardão ou ausência deles. Irmão, não podemos nos distrair, porque a gente está vivendo algo que vai ecoar na eternidade. Os frutos das suas escolhas hoje definem o teu lugar na eternidade. Alguém está comigo? Diga amém. Precisamos ter uma fé
crescente. O que é uma fé crescente? Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa palavra? O que é uma fé crescente? É uma fé que na estação nova carrega uma medida diferente da estação anterior. Quando eu caminho debaixo de uma fé crescente, até o tipo de tentação e desafio que eu enfrento é diferente dos desafios que eu enfrentei na estação anterior. Irmão, olha para mim. Se o mesmo pecado que você luta é o pecado de 10 anos atrás, significa que você ainda não rompeu, você está no mesmo lugar. Você ainda está com essa história. Pastor, eu tinha problema com pornografia. Passou. Agora você vai ter um novo problema. Qual que é o problema? Eu estou prosperando demais e a minha carne me chama o tempo inteiro para não ser generoso. Ou então Deus está me usando demais e o tempo inteiro eu tenho que lutar para que eu não me envaideça. Deus me fez poderoso na terra e eu tenho lutado para que eu entenda que tudo isso tem um propósito para Ele, não só para os meus deleites. Você precisa estar lutando uma batalha nova, você precisa estar enfrentando novos gigantes, porque se são os mesmos, significa que você está como o exército de Israel estava. A Bíblia fala que Davi chega e há um gigante que há tempos está ali afrontando o exército. Davi, então ele chega, é um cenário diferente, ele não estava acostumado com o grito daquele gigante. Ele olha e ele fala: quem é esse homem sem aliança? Quem é esse incircunciso filisteu que está confrontando o exército do Deus vivo? Alguém precisa parar com isso. O que a gente aprende nessa história é que se a gente não afronta de imediato os gigantes que nos afrontam, a gente pode começar a domesticá-los. O som do grito deles não nos incomoda mais. A pornografia incomoda no início, mas agora eu domestiquei, não incomoda tanto. Esse gigante me incomodava no início, mas agora eu domestiquei, não incomoda tanto. Não, irmão, precisamos viver de glória em glória. Isso significa que estaremos de batalha em batalha. O que você enfrenta hoje é diferente do que você enfrentava ontem, porque você está vivendo um tempo novo. Deus está fazendo coisas novas. Alguém comigo diga amém. Como líder, eu enfrento calúnias hoje que não enfrentava um ano atrás, 6 meses atrás. Que milhões de amigos meus na mesma posição, líderes espirituais de uma comunidade de fé, não enfrentam. Por quê? Porque hoje o tamanho que Deus, pela misericórdia, tem permitido ocupar, e a abrangência e o alcance gera desdobramentos que em outros momentos não geraria. Ninguém quer atacar algo que não tem um resultado quando se ataca. Então eu preciso entender que a calúnia de hoje não é porque Deus hoje me abandona, é porque Deus me colocou num lugar que, como consequência, eu enfrento coisas que antes não enfrentava. O Davi pastor lida com desafios que o rei Davi não lida mais. O Saulo, que persegue a igreja, lida com coisas que agora o apóstolo Paulo não lida mais. O menino Jesus, agora na cruz do Calvário, lida com coisas que não lidava antes. Você que é pai agora tem desafios que quando era solteiro não tinha. Você que é cristão agora lida com afrontas que quando era ateu não enfrentava. Você que tem recursos agora lida com desafios que antes, quando você não tinha nada, não enfrentava. Alguém está comigo? Diga amém. Mas eu vim aqui para declarar que existe um Deus que luta as nossas guerras. Sacode alguém aqui, me ajuda a pregar. Fala: existe um Deus que luta as nossas guerras. Somos mais de 15 mil famílias, Emirados Árabes conectado, Canadá conectado. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Não, de verdade, alguém pode honrar Jesus por aquilo que Ele está ensinando e derramando nessa manhã? Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Será que alguém pode dar um brado de liberdade? Vamos, será que alguém pode levantar as mãos e declarar com autoridade? Diga: existe um Deus que luta as minhas guerras. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca houve, nunca haverá, não há relatos na história, não há conhecimento no passado de outro Deus além do nosso que trabalha para aqueles que nele confiam.
Deus está dizendo: a tua parte é confiar, a minha parte é fazer o que você não conseguiria fazer. Deus está dizendo para a criação: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Porque o que é mais fácil? Crer que um pedaço de madeira tocando um pouco de água pode fazer o mar se abrir, ou abrir o mar para o povo passar. O que é o fácil? Crer que todos os dias dos céus haverá um pão que supre a fome, ou fazer pão descer do céu? O que é mais fácil? Procurar no meio da multidão quem tem algum tipo de alimento para ser usado como matéria-prima de um milagre, ou multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para que uma multidão coma e os cestos voltem cheios de pão para casa? O que é mais fácil? Chamar um pescador como Pedro e pedir que ele lance um anzol, ou fazer da boca daquele peixe sair uma moeda de ouro? O que é mais fácil, irmão? Lançar sobre Jesus o nosso fardo, ou redimir toda a criação e livrá-la da condenação eterna? Deus está dizendo: faz o fácil, filho, deixa que o impossível eu faço. A tua parte é crer, e a minha parte é fazer algo a partir do que você creu. A tua parte é confiar, e a minha parte é mover céus e terras a partir da confiança que você depositou em mim. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será bem sucedido em tudo que faz. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam. Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Ministre isso para a tua alma, feche teus olhos e declara isso. Diga: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Em que nós temos crido e em quem esperamos. Enquanto a nossa esperança estiver firmada em algo volúvel, nos frustraremos. Mas a partir do momento que a nossa esperança está firmada em algo involúvel, invariável, imutável, inquebrável, invencível, a nossa alma prospera, a nossa alma floresce. A Bíblia diz que a esperança tardia adoece o coração, mas quando ela se cumpre, formoseia todo o rosto. Tem muita gente cansada porque está esperando no lugar errado. Talvez você aguarda até pela promessa certa, mas você ancorou a promessa no lugar errado. Você acha que quando alguém te notar no ministério, o teu chamado vai florescer. Você acha que quando o momento do Brasil for favorável, a tua casa vai prosperar. Você acha que quando fizerem isso por você, aquilo que você aguarda vai acontecer. Não, não, não. Você está esperando a coisa certa no lugar errado. Quando o Senhor quiser, Ele vai fazer independente do que me cerca. Quando o Senhor estender as mãos, Ele vai cumprir o que prometeu, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Os dias podem ser maus, mas o meu Deus é bom. Os dias podem ser confusos, mas Ele é um maravilhoso conselheiro. Nele não há confusão, nele não há mentira, nele não há variabilidade. Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Aleluia. E eu finalizo, irmão, profetizando e trazendo um entendimento sobre você a respeito de uma identidade que temos como povo de Deus. Fomos em Jesus destinados a reinar. E é por isso que todo homem posicionado gera tanto incômodo, porque a tua posição gera denúncia. Irmão, olha para mim, pega isso em nome de Jesus. Existe uma história na Bíblia que todos já ouvimos milhares de vezes pregações a respeito dela. Fala sobre uma mulher que pega um bom perfume, um perfume caro, e lava os pés de Jesus com esse perfume. Alguém está comigo? Essa mulher paga um preço. Essa mulher usa de recurso. Essa mulher investe algo, porque ela entende que o valor do que ela faz excede o valor que ela está gastando. Alguém está comigo? Mas a Bíblia diz que enquanto ela faz isso, religiosos, hipócritas, contestam o valor que ela investe. Alguns pensam: se essa mulher tivesse dado o recurso desse perfume aos pobres, na verdade nenhum deles teria dado aos pobres. Mas todo hipócrita tem um discurso politicamente correto para contestar a tua entrega.
porque a tua medida de entrega denuncia a falta de entrega deles. Jesus, sabendo o que eles pensam naquele momento, diz: vocês contestam a entrega dela, mas desde que eu cheguei não me beijaram com ósculo santo. Vocês contestam a entrega dela, mas desde que eu entrei na sala vocês não me honraram. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A entrega daquela mulher denuncia a falta de entrega naquela sala. Você foi chamado para reinar, e a partir do momento que você reina, você denuncia todo mundo que não reina. Você foi chamado para prosperar, e a partir do momento que você prospera, você é uma denúncia para todo mundo que não prospera. Você foi chamado para viver em contentamento, e a partir do momento que você está contente, você é uma denúncia para todo mundo que vive descontente. Você foi chamado para caminhar debaixo de um reino inabalável, a partir do momento que você está firmado, você é uma denúncia para todo mundo que está completamente instável. E é por isso que muita gente diz que essa fé que nós pregamos, que fala a respeito de prosperar, avançar, multiplicar, estabelecer, governar, é uma fé positivista. Alguns dizem que é o evangelho açucarado, mas precisamos então remover da palavra e da Bíblia homens como Davi, que foram encontrados no pasto e colocados num trono, homens como José, que foram encontrados num cativeiro e colocados sobre o governo, homens como Abraão, que foram encontrados no lugar idólatra e colocados no lugar de paternidade da fé. Precisamos então tirar homens como Saulo, que de perseguidores da igreja agora se tornou aquele que tem as maiores revelações e a maior parte da confecção do Novo Testamento a partir do entendimento de uma nova aliança. Irmão, você foi encontrado em Deus de um jeito, mas a partir desse encontro você precisa ser elevado a um novo nível. Você era assim, não é mais; vivia assim, não vive mais; caminhava assim, não caminha mais, porque as coisas velhas ficaram para trás e a partir de Cristo tudo se fez novo. Há um Deus que luta por você. Alguém comigo aqui, diga amém. Sacode alguém do teu lado e fala: a tua posição vai denunciar falta de posição. Diga: você não vai parar de crescer só porque isso incomoda. Diga: você vai crescer ainda mais, porque é para esse lugar que Deus te chamou. Alguém conhece aqui algum parente ou amigo que está incomodado porque agora você serve a Jesus e vem no culto? Tem uma artista aqui que fazia parte do grupo de uma emissora grande, e ela veio falar comigo com os olhos cheios de lágrimas. Ela falou: pastor, você não vai acreditar o que eu já recebi de ligação de ator, de jornalista e de diretor dessa emissora. E sabe o que eles estão revoltados? Eles estão falando: para de ficar falando na tua rede social sobre Jesus, para de ficar falando sobre isso. Ela falou: só que eu já tive um problema sério com o alcoolismo. Eu já tive um problema sério com o alcoolismo. Eu me tornei durante um período alcoólatra. Nenhum deles me ligava para saber no dia seguinte das festas que eu tinha completamente perdido a ciência das coisas, como eu estava, se eu precisava de algo, se eu precisava de ajuda. Mas agora me ligam para contestar minha fé e o meu encontro com Jesus. Eu falei: você precisa lembrar daquele jovem que tinha uma cegueira de nascença. A Bíblia diz que com lodo e cuspe Jesus então tornou ele sarado. A Bíblia fala que os religiosos fizeram uma auditoria de milagres. Ninguém estava preocupado com o modus operandi daquele jovem cego que ficava às portas. Mas agora todo mundo quer contestar o porquê que Jesus fez do jeito que ele fez. Você sabe por quê, irmão? Quem não está vivendo milagre tem tempo demais para contestar quem está vivendo. Quem não está vivendo romper tem tempo demais para contestar quem está rompendo. Mas Deus te chamou para reinar, e mesmo que coisas se levantem, há um Deus que luta por você. Alguém comigo aqui, diga amém. Levante sua mão direita e declare com autoridade: diga: em Jesus eu fui destinado a reinar. Apocalipse 5:9 diz assim: foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, toda a língua, todo povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Vamos ler isso junto? Levante as suas mãos, vamos ler. Pode manter esse versículo 10. Tu os constituíste reino. Não, você vai falar com mais autoridade. E eles
Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, eles reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Vamos, alguém pode ficar de pé aqui nessa manhã? Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Aleluia! Vamos ler junto, Romanos 5,17. Levante as suas mãos. Declare com autoridade, essa é a palavra de Deus. Você não está lendo uma bula de remédio, você está lendo a palavra da fé, que libera o cativo, que cura o enfermo. Levante as suas mãos, declare comigo, diga: se pela transgressão de um só a morte reinou, vamos, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Não, vamos lá, Goiânia Faville. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho?